Então, boa noite para vocês. Tudo bem? Nesse mês que a gente, desde o último encontro, né? O Boaventura deixou de ser para mim um ilustre desconhecido, né? Acho que foi interessante aquele encontro com o Frei Valino, porque abriu possibilidade, né, de saber realmente quem foi Boaventura e da onde saiu, então, o itinerário da mente para Deus que nós estamos nos propondo a estudar, a ler espiritualmente, né? Uma das coisas que eu vou falar, gente, a partir das leituras que eu fiz, tá? Então, são as primeiras leituras, então, quem tiver outros conhecimentos, a gente vai agregando e partilhando esse processo. Mas, assim, uma das coisas que a própria fonte traz, né, quando ela fala, quando ela traz a introdução dos livros de Boaventura, então, o que a fonte fala, o que alguns livros falam. Então, ele nasceu em 1221. E lembrando que São Francisco morreu em 1226. Eu estava aberta aqui agora há pouco, Então, ele não se encontrou com São Francisco, né? Ele é posterior a São Francisco, não é das primeiras gerações. Ele, quando criança, a mãe pediu um milagre a São Francisco em relação a ele e ele foi curado, né? Então, ele já cresce dentro desse espírito que São Francisco é um santo, é alguém que precisa que desperta admiração. Inclusive, ele estuda, nos primeiros estudos dele, ele faz lá na região dele, e essa região são os frades que estão lá. Então, ele já conhece os frades enquanto criança, né? Então, Boaventura de... Cadê o nome dele completo? Bagnorégio, que eu não sei se é assim que fala, exatamente porque era a região que ele morava, a aldeia era Bagnorégio, no estado pontifício de então, né? O pai era médico e a mãe deu-lhe o nome de João de Fidanza, né? Embora depois ficasse conhecido como Boaventura. E eu fiquei pensando que Francisco também muda o nome, né? Interessante esse paralelo com os dois. Boaventura, como ele já não é dos primeiros frades, então ele é de um grupo de frades que estuda, né? Ele é de um grupo de frades, como é que é a palavra? Intelectual, né? A gente pode dizer assim. Lembrando lá que quando São Francisco permite que Santo Antônio ensine a teologia, né, ele faz com toda aquela restrição, que não se perca o espírito, e isso cresce, né, conforme a ordem vai crescendo, também vão crescendo aqueles que estudam. Então, ele estudou em Sorbonne, que é em Paris, ele teve um mestre, Alexandre de Sales, que também era franciscano, e foi por influência deste que ele se tornou franciscano. E aí ele fez todos os estudos e alcançou o grau mais alto dentro da universidade, né? Aquilo que eles chamavam de mestre, né? Então ele era realmente um professor, né? Ele estava ali para acompanhar, e nessa época que ele viveu, havia uma efervescência intelectual muito grande, porque estavam vindo outras ideias filosóficas entrando ali em Paris, e isso fez crescer a questão intelectual. Ele não vê a filosofia pura, ele faz a filosofia, né, a partir da teologia, então ele não é um filósofo puro, ele não faz só filosofia, né, ele faz teologia,
porque ele acredita que ele o olhar dele é de um filósofo cristão. Então, por isso que ele também faz a teologia. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi que ele alcança, né, ele está ele como mestre na universidade, mas ele fica pouco tempo como mestre, porque aí está acontecendo dentro da ordem um conflito, né, que envolve linhas de pensamento, né, e o geral anterior, eu acho que é João de Parma, se eu não me engano, ele está sendo acusado de seguir uma linha de pensamento que não é aceitável ali dentro da igreja. Então, eles pedem para que ele renuncie. Aí eles vão lá, pedem ao Papa, o Papa vem, pede ao João de Parma que renuncia, o João de Parma renuncia. E aí eles falam, mas e aí, quem que vai ficar como ministro? E então, o próprio João de Parma é que indica o Boaventura. Nessa época, Boaventura tem 39 anos, né? Então, ele fica ali 2, 3 anos somente como professor, como mestre, né? Dentro da universidade, depois ele assume enquanto ministro geral. E é enquanto ministro que ele escreve o itinerário da mente para Deus. Poucos anos depois, ele já vai estar escrevendo esse itinerário, que é como uma orientação para os frades também, né? Como ele é estudioso, né? Como ele é intelectual, ele vai falar da mente. Ele vai falar, olha, o estudo pode nos levar até Deus, mas aí ele sempre coloca, isso que a gente vai encontrar no livro, né, no decorrer dos nossos encontros, ele sempre vai colocar que não é só o estudo, que tem a graça de Deus que vem. A gente chega com a mente, com o intelecto, a gente chega em um ponto, aí depois é Deus que tem que vir até nós, né? Não sei, o que me chamou a atenção das coisas que eu li, que eu fui percebendo, foi isso. Não sei se alguém mais poderia acrescentar outros dados, outras informações que nos ajudam a situar ele aí dentro do tempo que ele viveu. Tá desligado, irmã? Claudenice. É interessante como ele se dedica aos estudos. Aí ele vai ficar assim o mestre dos franciscanos e Tomás de Aquino dos dominicanos. E os dois na mesma linha, embora eram divergentes. Me chamou a atenção isso. Embora divergentes no pensamento, eles caminhavam juntos e se ajudavam. E isso me fez pensar o quanto nós temos assim preguiça, não sei se é esse o nome, de estudar, de aprofundar, de se especializar numa vida de um santo que é nosso. Isso parece que leva-nos a pensar um pouco nesse aprofundamento. Eu sou franciscana do Coração de Maria, mas o que isso significa para mim? O que falta para eu levar isso lá para o meu coração? Ele ficou 17 anos como ministro, né? E ele trouxe coisas assim bem importantes, né? Ele conseguiu trazer uma unidade. Ele andou a Europa inteira a pé para visitar, né? Os irmãos, as províncias. E é claro, tem questões polêmicas, tudo, mas ele escreveu a vida de São Francisco, né? Como a gente, É como uma a coisa gente conhece. que me chama a atenção também é quando ele escreve a vida de São Francisco, Tomás de Celano, né? Tomás de Boaventura, né? Boaventura, desculpa. Eu tô com Tomás de Aquino, Tomás de Celano. Mas assim, a gente, acho que foi
a Bernadette que falou, eu fiquei indignada de saber que ele mandou queimar tudo. Diante da divergência de pensamento, ele, para ter segurança, ele escreve esses livros e manda queimar tudo o resto. Que para nós foi uma perda, mas ele foi a forma como ele resolveu a questão do momento. E acontece isso muito nas ordens, seja franciscana ou outra, né? De queimar, na nossa congregação tem o chalé, que eu acho que é a mesma perda. Alguém tem mais alguma coisa que lembra ou podemos dar mais um passo? Uma coisa que me chamou a atenção também é que, por ele ser intelectual, né, e São Francisco ser o simplesinho, pobrezinho, que procurava a humildade, ele percebia em São Francisco e nos primeiros irmãos a mesma experiência de Jesus Cristo e os apóstolos. Né? Ele falava assim como Jesus Cristo começou com aquele grupo simples e pobre, depois outras pessoas foram percebendo e foram estudando e foram falando de Jesus e o cristianismo foi crescendo. Então, assim também a ordem. Então, ele entendia como uma ordem natural entrarem e avançarem nos estudos sem perder a fonte ali, que era Francisco, né? Quer dizer, que era Cristo na experiência de vida de Francisco. Então, ele não via isso como, agora eu sou intelectual, mas Francisco não era. Ele via como uma consequência natural que os intelectuais estivessem buscando Deus que Francisco encontrou ali na sua simplicidade. Então, como já foi dito no início, nós iríamos ver um pouquinho de Boaventura, da história e vida dele, quem foi ele, por que nós estamos estudando. A Letícia colocou aí na história como é que apareceu o itinerário da mente para Deus, assim, o contexto onde ele surge. E para antes de aprofundar um pouquinho, nós vamos conversar um pouco sobre a leitura espiritual de texto-fonte. Porque esse aqui é um texto-fonte que alicerça a nossa vida franciscana. Só que não é uma leitura para adquirir conhecimento. É uma leitura para a gente aprender a fazer a experiência de Deus, deixar Deus ser em nós. Por isso, a proposta é que nós façamos um estudo a partir da leitura espiritual. Então, a palavra leitura, eu acho que vocês já leram o texto, só para relembrar um pouco, indica acumulação, ajuntamento de força, recolhimento da dinâmica de ler. À medida que a gente vai lendo, a gente vai acumulando, vai colhendo, vai ajuntando, recolhendo. Agora, o que nós colhemos, recolhemos, ajuntamos na leitura? O sentido de cada palavra, de cada letra, porque não faz sentido a gente ler, passar por cima de uma palavra que a gente não entendeu, porque pode perder o centro, o núcleo central do contexto do texto. Nós podemos ajuntar na leitura o sentido como se ajunta milho, grão por grão, ou como um caminho, passo a passo.
Então, não é uma leitura muito rápida, vai só ler, só colher, colher, colher e não sabe o que fazer com isso. Por isso, é uma leitura mais lenta, mais de saboreando. Às vezes a gente come, se alimenta e nem sentiu o gosto da comida, porque estava com pressa, foi engolindo só. E às vezes a gente come devagar, sente o sabor, a comida fica até melhor. Então, para o texto fazer sentido para nós, é necessário que a gente busque em cada letra, em cada palavra, esse sentido. Então, o sentido não é um objeto, não é uma realidade, mas nos afeta, nos colhe e recolhe no seu vigor. Quando a gente começa a se interessar pelo texto, aí a gente se torna um com o texto. Eu me lembro bem, na faculdade, o professor disse se alguém tinha alguma pergunta e ninguém falou nada. Ele falou: "Vou começar tudo de novo porque ninguém entendeu". Porque quando não tem pergunta, é porque não entendeu nada. Como é que vai fazer pergunta? Então, é buscar esse sentido, esse sabor do texto. Aí a gente começa a questionar o texto, a gente começa a querer entender, começa a se enamorar do texto. Então, a leitura é o empenho da ascese na qual nos abnegamos ao autor do livro, para deixarmos-nos acolher pela autoridade que colhe. O autor na sua concreção recolhida, porque atrás do texto tem o autor. E esse autor tem um sentido pelo qual escreveu tudo isso. Então, olhando para Boaventura, que escreveu o Itinerário da Mente para Deus. É isso que nós vamos buscar, o que está por detrás de todas essas palavras. Alguém leu o texto, pensou um pouco nessa questão da leitura, do sentido da leitura? Alguém gostaria de partilhar um pouquinho para ajudar a gente a entrar nessa dinâmica? Diz o texto aí, o que eu mandei para quem quisesse ler, que a condição da possibilidade da leitura não é a capacidade de manejar o alfabeto, não é saber A, B, C, D, E, F, G, H, fazer palavra, montar palavra, mas é a afeição do interesse do analfabeto, quer dizer, a sede e a fome de pegar o que está ali. Não saber, mas está ali tentando buscar, porque ali esconde um segredo. Sem essa afeição, sem essa busca, sem esse interesse, não dá para ler. Quantas vezes a gente começa a ler um livro, aí volta para trás, não sei o que eu estou lendo aqui, volta para trás, porque parece que o assunto não entrou ainda. Lá para a terceira, quarta vez que recomeça o livro, aí engata e consegue entrar e fazer daquele texto o meu texto. Sem essa afeição do interesse, não pegamos no livro, apenas tocamos com a indiferença do consumidor, cheio de letras mortas, talvez procurando uma resposta que me interessa, e daí não escuta o resto, só vai buscar aquela resposta. E não é essa forma que nós vamos ler, começar a ler o Itinerário da Mente para Deus. Se você pegou nesse livro, se você foi pego por ele, é porque você já teve a afeição, o interesse, a fome de colher e recolher o sentido que está escondido nesse livro chamado Itinerário da Mente para Deus. Então, é necessário que a gente tenha essa disposição de se abrir para essa leitura. Porque daí o estudo, a leitura, não vai ficar chata. O estudo não vai ficar chato, porque eu faço parte dele, eu estou interessada, eu e ele somos um só.
Então, pegar no livro é um fazer movido por todo um mundo de afeição, de interesse, que vem de dentro de mim, de dentro para fora. Por isso, cada um que fala, cada um que partilha uma palavra do texto, um sentido que encontrou lá, eu vou ficar sedenta de escutar o que o meu irmão descobriu, qual o segredo que ele percebeu ali no texto. E daí não vai deixar cansativo o nosso estudo, porque eu estou junto, pedalando, marchando, dirigindo esse estudo, essa busca. Diz o Frei Arada, a minha dificuldade na leitura é pegar no livro. Pegar no livro é ser pego por afeição de todo um modo de interesse, de afeição, que me faz pegar o livro. Então, se eu conseguir pegar o livro, é porque ele já está, eu e ele já somos um só. E vou gastar tudo o que tenho, tudo o que posso, para fazer essa leitura, para fazer esse estudo. Por isso, leitura espiritual. Quer dizer, já de início indica que são textos que não nasceram a partir de um enfoque das ciências positivas e que não estão na mira de nenhum ponto de vista. Acho que é importante a gente pensar nisso. Leitura espiritual, há uma concepção anterior que o ponto de vista, que é global, rica e plena, e que por ser anterior a todas essas interpretações, é simples, absoluta, sem complicações, cortesia, certeira e real. Sem pregas. Na simplicidade vai... Porque não é um texto qualquer, é um texto espiritual, de algo, de um absoluto. E para compreender as coisas humanas, talvez possamos seguir pontos de vistas. Mas para captar as coisas de Deus e tudo o que nos transcende, para ler e estudar textos religiosos como as fontes franciscanas, os pontos de vista não servem. Não servem. Porque é maior do que ponto de vista. Assim sendo, o que fazer para compreender e estudar uma realidade maior que nós? Por isso que não dá para ler corrido. Eu vou ler esse livro aqui e começo... terminei 2 horas. Não é essa leitura, porque é um absoluto, trata-se de algo espiritual, de coisa espiritual. Então, como conhecer a espiritualidade franciscana? É lendo o que está além dos pontos de vista de cada irmão, de cada franciscano, de cada dominicano, de cada, seja qual for a espiritualidade. Então, sempre que a gente partilhar um texto, a gente tem que estar nesse espírito que não é o Boaventura, um ponto de vista do Boaventura. Ele falou a partir da experiência de Deus, de um absoluto. Então, não há outro caminho senão aproximando-nos, convivendo, familiarizando-nos, inserindo-nos de modo direto e imediato, corpo a corpo, com esta mesma realidade chamada Espírito Franciscano. Irmã Claudenice. Oi. O Marcos. Viu? Aproveitando nessa deixa, nem sei se a senhora ia chegar lá, mas é um texto realmente extremamente difícil, bem intelectual, como a irmã Letícia falou lá, a palavra intelectual, né? Ele é bem intelectual, e realmente, se a gente quer estudar, porque é um texto maravilhoso, tem que ter perseverança, tanto que aqui ele fala no finalzinho desse capítulo que foi sugerido para a gente estudar, que a gente tem que ler mais a intenção do autor que sua obra, mais o conteúdo que as negligências do estilo, mais a verdade do que a elegância da frase, e mais a vivência que a erudição. E ele fala para a gente ler
com morosa reflexão, né? Sem pressa. Eu vou ter que terminar esse livro até não... Isso. Vai ruminando o livro. Eu acho que isso daí... Inclusive com o dicionário do lado. Tem muitas palavras, né? Sim. Eu descobri hoje que estático, né? Estático é êxtase, vem de êxtase, que é com X, né? Não com essa. Então, algumas coisas assim. Mas gente, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que eu ansiava já, né? Desde o curso de verão. Uma coisa que eu já ansiava, que foi descoberto, eu li tudo, mas agora que estou começando a entender. Como tudo na vida, a gente tem que ser perseverante para conseguir, né? Então, Isso. você vai ruminando. A cada dia, você vai lendo um trechinho, vai meditando, e daí funciona, né? Aham. Por isso que não dá para fazer leitura a partir de ponto de vista ou uma leitura corrida. Porque aí você não vai entender nada, não vai captar nada. É um Eu texto, achei, pode falar. eu achei interessante também aí, irmã, nisso que o Marcos está falando, quando o texto aí fala que quando a gente faz esse modo de leitura, é uma ascese, né? Então, porque não é simplesmente uma leitura parada, né? Não é algo estático, mas se é uma ascese, é algo que, na medida que eu vou ruminando, né, o texto e eu vamos nos tornando um, então isso vai me transformando. Acho que é o grande diferencial, talvez, desse modo de ler, né, de fazer a leitura espiritual. Não é algo que, uma história que eu li e para contar para alguém ou para conhecer, mas é uma história que me leva para um caminho, né, da espiritualidade, para uma ascese, uma transformação, né, esse crescimento realmente espiritual. Então, acho que o próprio modo, né, o próprio texto-fonte, quando a gente realmente se dedica, já é o processo de conversão, né? A transformação que de fato vai ocorrendo à medida que eu vou me deixando, né, ser tocada por isso que o texto traz, né, ou que o autor nos traz. Então, eu achei muito, o que me chamou muita atenção foi essa questão, né? Não é simplesmente uma leitura, mas é um caminho de ascese. Isso. Trabalhar o espírito é um trabalho no intelecto, na mente, na razão e não na vivência da nossa subjetividade. Porque sai, né? Esse caminho de ascese leva lá para o interior nosso. Sai do euzinho dos nossos pontos de vista. E como o Marcos falou, é um texto difícil. Imagine o Boaventura, com todo o estudo que ele teve dentro da filosofia e teologia, e ele conseguiu captar realmente algo que não é do nosso dia a dia, não é arroz com feijão. É bem mais profundo. Daí a necessidade da gente. Por isso que nós estamos aqui hoje, nesse momento, parando para pensar um pouco que leitura nós vamos fazer. Para que todos saibam que é uma leitura de texto, fonte, de texto espiritual. Por isso tem que ser lido pacientemente, devagar, porque é leitura espiritual, não é leitura para adquirir conhecimento só na cabeça. Mais alguém gostaria de partilhar? Clauzinha, só completando, isso tudo que Vai. vocês trouxeram até agora, essa riqueza, eu estou me lembrando de uma fala do Frei Dorvalino, nas grandes reflexões que ele fez com a gente já nesses anos todos, em que ele dizia: ler Francisco é se tornar franciscano, ler Maria, mariano, ler porcaria, porcaria, né? E assim por diante. Porque é o deixar-se ser atingido e atingir também. É um caminho de mão dupla.
é você trazer para dentro da sua pele. É um processo de internalização, de revolução, digamos até, né? Porque você acaba se abrindo mão, quando você coloca pontos de vista, eu tenho esse entendimento, que é você abrir mão de tudo aquilo que são os preconceitos que você tem diante de um texto que está ali escrito. É tornar o próprio texto, né? Então, ai, Deus nos ajude. Amém. Então, essa é a proposta da dinâmica do nosso estudo, a partir desse texto chamado Itinerário da Mente para Deus. Foi pedido para fazer essa leitura do prefácio, para a gente entrar logo no prólogo. Alguém tem alguma questão? O Marcos já colocou algumas coisas. Alguém mais gostaria de partilhar aí sobre o prefácio, sobre o que a Letícia falou, essa introdução do prefácio é aquilo que nós pensamos da Letícia colocar esse resumo de novo, retomando o primeiro encontro. Vocês conseguiram ler? Tem alguma coisa que gostaria de partilhar mais? Irmã Claudenice, Oi. eu li esse prefácio, mas eu achei extremamente difícil. Achei difícil, mas eu li inteirinho. E entrei um pouquinho no prólogo, mas como eu não estava entendendo, não conseguia entender quase nada do prefácio. Eu achei muito difícil. Acho que precisava ler, como você falou, pequenos trechos e grifando e para começar a entender, porque eu achei muito difícil. Vocês acham que a gente deveria ler junto o prefácio também? Eu acho. Para ter outros parâmetros, né? Outro modo de ver. Porque sozinha eu li, falar para você a verdade, eu li inteirinho, mas eu não achei muito difícil. Não que eu não tenha entendido, mas eu achei difícil. Eu não consigo explicar o que eu li. Entendi. Então, mas assim, o prefácio, é um prefácio a partir de uma visão da filosofia. Eu não sei, assim, mesmo ele traz pontos diferentes, difíceis, talvez, porque nós não estamos acostumados com isso, mas lembrando que a nossa leitura não é a partir da filosofia, é uma leitura espiritual. Então, ele traz coisas que nos ajudam a localizar o Boaventura e a sua leitura, mas eu não vejo assim que a leitura espiritual que nós vamos fazer, que ela tem essa necessidade do prefácio, porque o texto ele vai falar por ele mesmo, né? Ana Angélica, diante disso que a Letícia está colocando, por isso que nós colocamos de novo quem foi Boaventura, porque o que está falando aqui é um pouco isso, só que dentro dessa palavras difíceis, talvez a gente... Quando o Frei Durvalino, aquele pouquinho, porque ele tinha já explicado tudo e nós não estávamos ouvindo nem vendo, aí ele não quis... Ele não quis repetir. Oi, pode falar. Sim, aquela fala do Frei Durvalino, nós perdemos porque ele falou e a gente não ouviu nada, né? Mas devia ter sido assim, muito rica. Ele depois não quis repetir, ele falou, eu não vou falar tudo de novo. Mas uma coisa aí, no primeiro parágrafo, só para a gente... Eu tinha uma dúvida e perguntei para ele naquele dia lá. Quando bem no comecinho do prefácio, aí na página 7, está historicamente confirmado que o Itinerário Mente em Deus é a obra mais lida, traduzida e comentada de toda a produção do Dr. Seráfico. Quem era esse Dr. Seráfico ou por que esse nome Dr. Seráfico? Aí procurei
É Boaventura, não é? Sim, mas por que esse nome, doutor seráfico? Então, às vezes a gente se perde, eu perdi um tempão que era esse doutor seráfico. Por que ele tinha o nome de doutor seráfico? E o Frei Durvalino respondeu em 2, 3 linhas já e ficou claríssimo. Então, como a Letícia disse, é um texto filosófico e os filósofos lá da época sabiam o que significava ser doutor seráfico. Que para nós a gente fala, é Boaventura, mas e daí? Por que ele levou esse nome? Alguém lembra? Alguém poderia retomar um pouquinho a fala do Frei Durvalino? Por que tinha esse nome, doutor seráfico? Ninguém lembra? Não lembro. Não sei se são as palavras do Frei Durvalino, mas o que eu entendo por doutor, não por doutor seráfico, mas a palavra seráfico. Os anjos serafins são aqueles que estão mais próximos de Deus. Todo o ardor, todo o amor, né? Toda aquela presença do Senhor. Então, Francisco é chamado nosso pai seráfico, que foi porque ele aquele estava que perto de Deus. perto de Deus. Então, Boaventura. Por isso que ele é doutor. Caminho. Doutor seráfico. E ele fez até, o Frei Durvalino colocou até uma jacota lá, não sei se é do Tomás de Aquino, que era doutor não sei das quantas, ele fez uma comparação. Tomás de Aquino era o doutor Angélico. Angélico, isso mesmo. Era, doutor Angélico e doutor Seráfico. E os serafins estão mais perto de Deus que os anjos. Viu, Ana Angélica? Então é mais nesse sentido, mas isso que a Letícia colocou é o prefácio, dentro do que nós vamos estudar. Então tá bom, então vamos para frente. Aí ele vai falar um pouquinho, um resumo do livro, mas aí a gente vai lendo lá e... E qualquer coisa pode ir voltando. Quem lê de novo o prefácio, se tiver alguma questão, anota, coloca lá no grupo, ou traz no próximo mês, mas seria importante usar o grupo do Zap para isso. Olha, eu li o Zap, eu ia falar. Eu li o prefácio, eu tornei ler o prefácio e tem lá uma questão tal. O que significa isso? Eu entendi isso, é certo isso, é outra coisa? Então, vamos usar o grupo do Zap para isso. Pode ser? Se alguém quiser, aí já, né, entender um pouco mais as ideias dele, o que ele colocou, eu encontrei este livro aqui em casa, não sei se dá para ver o contrário aí, é Escritos Filosóficos Teológicos, do Boaventura, e ele tem uma introdução que traz várias coisas, mas aí ele traz dentro da filosofia, dentro do medieval. Então, se alguém quiser, eu posso tentar escanear e mandar também, mas aí não é a leitura espiritual, é para a gente entender a vida, a obra, o estilo, o que ele fala da unidade, o que ele fala do amor, o que ele fala de Francisco de Assis, dá uma visão geral, porque esse livro aqui tem reunido vários escritos dele, inclusive o itinerário, tá? Mas não é a leitura espiritual, é para você ter uma ideia um pouco maior do que é o pensamento dele. Ok. Então, vamos ler o prólogo? Nós vamos ler deixa eu ver quantos parágrafos, que eu não lembro, quantos números. Todo mundo já leu o prólogo? Então, vamos ler o número 1 só, parar e conversar sobre ele. Acho que é melhor, né? Alguém pode ler o número 1? Itinerário da mente para Deus. Começo por invocar o primeiro princípio, isto é, o Eterno Pai, Pai das luzes,
fonte de todo conhecimento, de toda dádiva boa e de todo dom perfeito. Invoco-o por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, sua mãe, e do bem-aventurado Francisco, nosso guia e nosso Pai, ilumine os olhos de nossa mente e dirige os nossos passos no caminho da paz, daquela paz que ultrapassa todo sentimento. Esta é aquela paz que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou e deu, e da qual nosso Pai São Francisco se fez repetidor. O Santo Patriarca, com efeito, anunciava ao princípio e ao final de suas pregações. Desejava em toda saudação e suspirava em toda contemplação a paz do êxtase, como um habitante da Jerusalém celeste. É desta mesma paz que fala o pacífico salmista, o rei Davi, quando diz que se conservava em paz mesmo com aqueles que odiavam a paz. E acrescentou: fez de tudo aquilo que pode contribuir à paz de Jerusalém. Ele sabia bem que o trono de Salomão não repousava senão sobre a paz, pois que escreveu também: estabeleceu sua morada na paz e na residência de Sião. Tem bastante pontos para a gente conversar só nesse número. E um deles é a paz. Mas tem mais. Algo que chamou atenção, que te prendeu, que você queira aprofundar, ou, antes de tudo ainda, uma palavra que você não entendeu dentro do contexto aí, que a gente... Primeiro vamos ver se tem alguma palavra desconhecida, senão a gente não vai entender o texto, não vai captar o conteúdo, o núcleo central desse número 1. Tem alguma palavra? Primeiro vamos fazer isso, senão a gente se perde. Palavra mesmo, acho que não, né? Todas elas são... Aí vem o comecinho. Começo por invocar o primeiro princípio. Me chamou a atenção isso. Tem 3 palavras, parece que falando a mesma coisa. Começo o primeiro princípio. Começo por invocar o primeiro princípio. Primeiro e princípio já é... Mas começo também é começo, é princípio. Por que ele está insistindo tanto nessa palavra, nesse modo de ser? E nessa daí eu coloquei também qual é o sentido de princípio que o texto usa e por que usar princípio para Deus Pai. Porque parece assim que hoje a gente usa assim, tem tantos princípios. Nós temos, por exemplo, a Fascon tem 3 princípios, né? Papapá, papapá, papapá. Então, por isso, para nós é normal falar primeiro princípio, segundo princípio, terceiro princípio, quarto princípio, mas parece que não é isso que o texto está dizendo, porque o princípio, inclusive, está de letra maiúscula. Isso. Eu não tinha prestado atenção. O princípio aqui que eu entendi que é o fundamento, né? Por isso que ele coloca, né? Começa a invocar o primeiro fundamento, que é o Eterno Pai. Quer dizer, o fundamento de todas as nossas vidas. Né? Talvez também isso remeta ao conhecimento dele, né, profundo de São Francisco. Para São Francisco, tudo vinha da ação do Pai. O Pai deu-me irmãos, o Pai me levou junto aos leprosos. Então, a ação
primeira, primordial, era do Pai, do princípio, que era tudo, né? Então, talvez ele tenha pegado essa intenção, né? Essa finalidade de Francisco. Sem esse fundamento, não vai para frente a leitura, né? E me lembra também São João, no princípio era o verbo. Então, esse princípio, né? O amor de Deus, que tudo criou. Lembra também São Marcos, né? Este é o princípio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu também pensei que o princípio não tem a ver com medida, né? Não tem a ver com o começo e fim, que nós entendemos no sentido cronológico, aqui começa e lá termina, né? Parece que o princípio tem a ver com a fonte mesmo, como o Marcos trouxe ali, a fonte, porque Deus não tem início e não tem fim, né? Então, como tudo se origina dele, então parece que é dessa fonte, essa fonte primeira, mas não o primeiro no sentido de depois vir o segundo, né? A fonte primordial, podemos dizer assim, de onde tudo converge. O Antônio Júlio usou o termo fundamento, que eu acho que completa. Sim. Porque fundamento não é princípio, meio e fim, não está falando disso, está falando do que está sustentando tudo que vem para cima. É onde tudo se principia, né? A nossa vida, tudo começa ali. Não pode ver um fim, mas sempre um princípio, que é em Deus. Não dá para começar nada sem ter essa base, né? Tá Como sempre alicerce, né? Isso. Fundamento, a mesma coisa. Uhum. E a palavra começo também. Começo por indicar. Dá um destaque de uma força, parece, chama a atenção. Começo, o que ele vai começar? Deixa eu ver. Parece que é uma chamada para prestar atenção, porque vem coisa importante aí. Na regra começa, em nome do Senhor, começa a regra e a vida, né? Dos irmãos e irmãs. Então, parece que esse começo por invocar o primeiro princípio. Preste atenção, olhe por aqui, aqui tem um segredo, aqui esconde alguma coisa muito importante. Então, de tudo que tem aí, eu estou chamando a atenção para isso. Parece que esse começo por invocar dá esse tom de chamada de atenção para esse aspecto. E qual é esse fundamento, esse princípio? Quer dizer, o Eterno Pai. Mas quem é o Eterno Pai? Aí ele usa, parece São Francisco, né? O Tiago 1,17. O Eterno Pai é o Pai das luzes, fonte de todo conhecimento, de toda dádiva boa e de todo dom perfeito. Eu penso que aí também pode nos remeter à criação, né? Que no princípio a terra estava sem forma e vazia, verdade. E a primeira coisa que Deus cria é a luz, né? E agora ele está falando aqui que esse princípio é o Pai das luzes, e a partir dele, né? Tudo vem, todo dom perfeito, toda dádiva, toda obra boa. Então, eu lembrei também do texto da criação de Gênesis.
E lá diz, no começo era tudo escuro, assim, traduzindo, né? Era tudo, não era visível, não era compreensível. E daí ele cria a luz, né? E Isso. depois vem todo o restante. Aham. É interessante aqui, né, que ele coloca o Pai das luzes, fonte de todo conhecimento e de toda dádiva e de todo dom. Parece que é contrário ao nome do livro, né? Ao itinerário da mente para Deus, porque parece que ele vai falar o caminho da nossa mente para Deus. Agora ele fala, mas só que o Pai, o Eterno Pai, ele é a fonte do conhecimento, ele é de toda a dádiva, de todo dom. Então, parece que ele traz esse, assim, é a gente que vai até Deus, mas é Deus que é a fonte de tudo isso. Então, como é que a gente vai? A gente consegue ir? Ou é ele que vem? Mais alguém? Aí falando assim, Pai das luzes, quer dizer, dá a impressão que é o que nos clareia a mente, né? Que nos abre a mente para ver tudo que está, todo esse conhecimento, para que a gente não fique nessa escuridão. Ele nos abre a mente com essas luzes, para a gente melhor ver as coisas que ele nos propõe, que ele nos coloca na vida. Quando acho que foi a Letícia que colocou a questão da fonte de todo conhecimento. E eu acho tão linda essa palavra conhecimento, na raiz da palavra dela, né? Conascimento, nascer com. Aí eu fui pegar a revista para falar direito, mas a questão da responsabilização do conhecimento, mas não vamos parar aí não, depois eu retomo. Tá aí na bolsa. Esse conhecimento, conascimento, me chama muita atenção essa questão, porque o conhecimento, a gente pensa conhecimento, coisa na cabeça, né? Mas se a gente for buscar a raiz da palavra, ela vai lá para o francês e depois leva para o latim, conascimento. É nascer com essa dádiva boa, com esse todo dom perfeito. Eu acho muito, muito profundo isso. Nascer com, conascer, conascimento. Nascer junto, nascer a partir dessa origem, desse princípio, desse fundamento. E é fonte. É uma fonte que brota, que continua brotando, né? Quer dizer, esse conhecimento é dinâmico, ele é vivo, né? Fonte de todo conhecimento. Então, esse conhecimento que o Pai permite que nós participemos, né? Assim como Boaventura pôde, um pedacinho lá, seráfico, né? Assim também nós, né? A partir do Pai podemos, e ele vai continuar. Me lembra também, logo nesse princípio, as luzes, que uma das primeiras orações de Francisco, se não a primeira, ele vai pedir ilumina as trevas, né, do meu coração. Então, Boaventura também retoma isso, né? Isso. Olha, são 20h57. Eu só gostaria, assim, da gente... A gente começou o prólogo, 3 linhas, linhas, né, que fala? Eu tô confundi agora. A gente descobriu pouca coisa nessas 3 linhas aí? Muita coisa. Muita coisa. E essa a proposta da dinâmica da leitura. Não é ficar enrolando ali, mas é a partir do grupo, conforme vai surgindo inspiração,
a gente vai clareando o que está escrito ali. Quantas vezes a gente leu esse? Começo por invocar o primeiro princípio, isto é, o eterno Pai, Pai das luzes. Aí, o que eu li mesmo? O que está escrito aqui? E assim, juntos, partilhando, comentando, a gente vai aprofundando no texto, que não precisa nem chegar lá no final do livro, porque aí tudo vai ficando mais claro conforme a gente vai aprofundando cada texto. Então, hoje foi um aperitivo, talvez, do que vai ser o estudo aqui. Aí eu gostaria de perguntar, o que vocês acham? Essa é uma proposta, vamos caminhar por aqui, porque essa é a proposta desse grupo. Continuemos assim? Eu acho que sim. E com esse modo de leitura, porque um dos objetivos é a gente aprender a ler texto-fonte, porque não se lê texto-fonte com leitura corrida. Afinal, nós somos discípulos dorvalianos e aradianos, né? Isso. Então, é assim que vai funcionar. A proposta, então, é a gente ler até o mês que vem. Não precisa ler o prólogo inteiro. Primeiro, leia o número 1. Tenta fazer pergunta para o texto, para esse número 1. O que ele falou aqui, rei Davi? Será que é o rei Davi nosso ou é o rei Davi lá não sei da onde? Tenta olhar que rei Davi que é. Aí depois passa para o número 2 e para o 3. Se chegar até o fim, tudo bem. Porque nós vamos trabalhar o prólogo, mas nós não vamos dizer, e eu não vou garantir, e nem Letícia, e nem ninguém, que nós vamos estudar o prólogo no mês que vem inteirinho. Irmã, boa noite. Boa noite para todos. Sou Maria Boa Gorete. noite. Fala, quer falar? Eu tentei abrir. Eu tentei abrir o texto, mas não consegui. Aquele texto de São Boaventura. Ah, tá. A Bernadette colocou agora no grupo em PDF, viu, Gorete, Maria Gorete? Se você conseguir abrir em PDF, tudo bem. Se você não conseguir, você escreve lá que a gente tenta passar para o Word. Eu consigo transformar em Word, quem sabe você abre no Word. Entendi. Tá certo. Tá bom? Tente. Ela mandou agora, PDF. Tá certo. Obrigada, paz e bem. Paz e bem. Alguém mais gostaria de falar, de perguntar, de tirar dúvidas? Irmã, essa leitura que está sendo feita agora para a participação de ambos, ela está sendo bem compreensiva. Não é corrida, dá para se entender e adentrar nos temas em si. A palavra da irmã Letícia aí deu para abrir muito a mente sobre vários fatores. Uhum. Mais alguém? Então, vou pedir para o Lécio, o nosso diácono permanente aqui, o franciscano, para dar a bênção para nós. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face, tenha misericórdia de ti, volte o seu rosto para ti e te dê a paz. O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até mês que vem. Bom descanso. Gratidão a cada um e cada uma. Obrigada, irmã. Boa noite. Paz e bem. Boa noite a todos. Paz e bem. Boa noite. Boa noite, paz e bem. Paz e bem.